dia, boa tarde e boa noite. Quando uma forma de entretenimento se torna vício e começa a confundir o seu discernimento, nós veremos hoje, aqui no Dragon News. Cara, por um segundo eu achei que você ia falar sequência de socadona. Já ia falar, gente, tá assistindo muito TikTok. Que isso, eu nem entendi. Que isso? Eu nem sei que porra é essa, mas não quero saber não, pode ficar contigo. GH, acho que eu nunca concordei contigo. Olha, eu não tenho ideia do que é e eu acho que eu prefiro continuar na ignorância. Não precisa falar pra gente, não. Dancinha de TikTok, pô. Só que a música é isso. Tô de boa, tô bem de boa. Isso aí vai virar abertura na mão do Marvin. Com certeza. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e a Pokémon Company realizou uma coisa que eu queria há muito tempo. Fala galera, eu sou o GH e hypadaço com as notícias que teve no Mundial, hein? Caramba. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e olha, acho que agora eu viciei no Unite, hein? E Catuplay no Mundial de Unite 2023? Não. Veremos. Não veremos. Eu não vou ter time pra isso, mas, cara, eu tô curtindo pra caramba de jogar. E tá maneirinho pra caramba. Eu tô aprendendo a jogar com alguns bonecos e até agora Gleison e Lucario foram os que eu me saí melhor. Eu nunca nem baixei o jogo, não sei. Provavelmente devo ser um prego jogando. Pô, joguei pra caralho durante um tempo aí, depois do lançamento. Vou até instalar de novo em breve. Acho maneiro também. Só pra jogar junto. No fim das contas, ele vai substituir o Pokémon, né? Pokémon, esse foi o último torneio, né? Foi o último ano do Pokémon, não teremos mais Pokémon no Mundial. Ah, é? Sabia não. Não, foi. Pokémon morreu esse ano. Porque, assim, o jogo eles vão parar de dar suporte ou porque não tá dando gente? Aí eu não sei. Vai parar de dar suporte, cara, porque eles até fizeram uma promoçãozinha lá, que ele ficou, parece que é de graça pra você jogar um tempinho. Ele tá de graça até o dia 31 pra quem tem assinatura da Nintendo. Isso, é um negócio assim. Isso, né? Então, não é pra todo mundo, não. Depois disso, eu acho que não rola mais nada, não. Mas antes de falarmos mais de Mundial, vamos falar rapidinho aqui de algumas notícias muito interessantes que saíram essa semana. A primeira delas foi a revelação de duas cartinhas muito, muito interessantes de Incandescente Arcana, que vai fazer parte da nossa coleção Silver Tempest em novembro. E é a família, né, do Mawile V e V-Star. E aí fica a pergunta, né? É Mawile ou é Mawile? Eu chamo de Mawile. Eu sempre chamo de Mawile. Eu também sempre chamei de Mawile. Os gringos chamam de Mawile também. Eu já ouvi dos dois jeitos, mas vamos de Mawile. O Mawile V é um Pokémon psíquico com 200 de HP básico por uma energia psíquica Solan Slap, 30 de dano, joga uma moeda, se der cara, descarte uma energia do Pokémon ativo do seu oponente. Por 3 energias incolores, bite off 100 de dano, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 1. E o Mawile V evolui para Mawile V-Star, Pokémon também psíquico com 260 de HP e tem um ataque por 2 energias incolores Sudden Eater, 90 de dano. Se este Pokémon se moveu do banco para o posto de ativo durante este turno, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. E o V-Star Power dele é uma habilidade, Star Rondo. Durante o seu turno, se este Pokémon estiver no seu banco, você pode usar esta habilidade. Troque este Pokémon pelo seu Pokémon ativo e então troque um Pokémon do banco do seu oponente pelo Pokémon ativo dele. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar também 1. E aí eu quero saber de vocês, isso aqui me parece ter um potencial competitivo, hein? Como um, sei lá, um two-hitter. O que vocês acham? Só um pequeno adendo aí pra quem anda meio perdido com Pokémon. Ele é psíquico porque ele é fada e no TCG os Pokémons fadas são psíquicos. Por quê? Não sei. Pergunta pra mãe Pokémon lá. Mas é assim que funciona no Pokémon. Tá, agora sobre a carta em si. Ela tem um efeitinho clássico do Golisopod, que é a minha referência, mas deve ter alguma referência mais antiga que o Golisopod, né? Assim,
Pô, cara, você lembra de alguma de cabeça? Cara, agora eu não tô lembrando, não. Eu pensei no Gorizopod também. Pra mim a referência do Gorizopod. É efeito em clássico, do banco ativo dá dano. 180 é bem bom, hein? E tipo, se você ligar a Double Turbo, que é dupla, né? Você já preenche o requisito do ataque, bate 160. O que ainda é bom, é um 2-hit consistente, né? Assim, a gente tá num formato que a maioria dos tapas são 2 hits e tem alguns que dão um hit, né? Tipo, o pau, que tem esse potencial de dar um hit no básico, mas quando é V-Star e V-Max, geralmente ele dá 2 hits, né? Mas acho da hora. E a habilidade dele, que tá no banco, que dá um Guzma, né? Que é a nossa referência agora de novo. Você escolhe o Pokémon do cara que vai vir pro ativo. Essa é bem da hora. Inclusive saudades. Saudades, né? Tipo, a gente tinha a do Lithium V-Star, né? Só que a do Lithium V-Star você só puxa do ativo do oponente. Assim, você só troca o do oponente. Esse aqui você troca o seu e do oponente. E pra quem jogou na época do Guzma, lembra? Guzma, pra mim, sempre vai ser melhor que o boss, né? Esse negócio de promover um Pokémon seu é muito forte. Então, assim, gosto bastante dessa cartinha aí. Aí tem que ver como é que você pode jogar com ela. Se vai ser ele solo, se você vai fazer ele um pouco mais tanquezão, tipo, alguns equipamentos pra aumentar a vida, ou cura, ou se ele vai jogar, tipo, com algum Pokémon parceiro que, sei lá, consiga dar um hit e ele dá 2 hits quando der. Não sei ainda como ele pode jogar, não, mas no geral eu gosto dessa carta. E tem só um de recuo, né, que é bem interessante também. Eu também gosto dessa carta e pelos mesmos motivos que você falou, cara. Ela é bem versátil de jogo, o custo de ataque dela é baixo, o dano ele é consideravelmente alto, né, pra carta, você bate 180 com pra uma energia, né, que é Double Turbo. Exatamente, é 160, né, Double Turbo, mas você bate 190 garantido se você colocar a faixa, então ainda é um bom dano, fora que tem outros agregadores que você pode usar talvez pra poder aumentar esse dano e fechar um nocaute, ou você pode até usar a energia básica, já que ela bate só com 2 energias, então não é tão complicado de você montar esse bicho aí pra bater em 2 turnos, não é tão difícil você jogar com ela. E eu concordo com você em parte sobre a questão do Guzma, porque tem certas situações que você não quer trocar o seu Pokémon ativo, então meio que o boss é bem equivalente ali. Eu não acho que o Guzma seja superior ao boss, não. Eu gostei da carta, eu gosto da habilidade especial que funciona, casa muito bem com o ataque. Eu lembro que aqui, nos episódios pra trás, talvez vocês lembrem, quando a gente foi falar do Kleavor V-Star e do Kleavor V, eu falei, cara, parece que eram cartas completamente diferentes, que alguém resolveu mesclar, porque um ataque descarta energia, o outro junto, sabe, era tudo desconjuntado, o V-Star Power não conversava com o ataque do V não tinha nada a ver com o ataque do V-Star, e aqui a gente vê que o Pokémon V-Star, ele tá todo trabalhado voltado para essa habilidade e pro modo como o ataque funciona, né? Eu preciso sempre trocar, então se eventualmente o meu oponente travar um outro Pokémon no ataque, eu posso, por exemplo, usar a habilidade para puxar o nocaute, eu posso usar a habilidade para tirar um Pokémon que tá preso, né, num boss stall no meu posto de ativo. Eu gostei bastante da carta. Não vou arriscar dizer que vai ter potencial competitivo, porque no dilema Zacian, né, pra jogar com um tipo psíquico, talvez o Mew seja a grande estrela, mas eu acho que isso aqui tem um potencial, sim. E por ser 2 energias incolor, você pode tentar ir com Gardenia ou Melanie também, que aceita tranquilamente. Eu tinha pensado na Melanie, cara, que recupera energia do descarte, compra carta. E ela só usa. E se você quiser focar só nela, os ataques, ela só precisa de energia incolor. Então você pode jogar numa build de energia de água, montar esse bicho aí com um Inteleon, imagina? Cara, com o Inteleon pingando? Exatamente. Mawile Inteleon. Você vai ter ali a busca dos Inteleons muito forte, tendo o ping de dano pra poder fechar algum nocaute. Você pode garantir o recuo grátis com um balão, alguma coisa do tipo com alguém, ou na rede, vai depender da situação, pra você ficar recuando toda hora. É forte, cara. E por causa das energias. Sim. Não, e se você usar nesse rolê de energia de água, aí você tem um dano cheio, né, de 180, sim, com a choicezinha dos 210, sim, e aí qualquer ping você mata qualquer V, e 210 tá perto de matar os V-Star, né, tipo, os V-Star tem 270, mais 60 ali você mata, aí tem que arrumar esses 60 de algum lugar. Geralmente é com os próprios Inteleon, então, sei lá, se você quiser ser um
pouquinho mais ganancioso, você pode até usar o Intelium VMAX, né? É o que descarta energia e dá dano. Ele dá 30 ou é 20? Agora eu não lembro. 20. Se fosse 30 ia ser da hora. Se fosse 30 ele era meta. Provavelmente. Sabe, eu vi aqui um comentário na notícia que eu achei bastante interessante sobre o que você pode usar. Tem a ferramenta que coloca 8 contadores de dano se você tomar um nocaute. Tem o estádio Old Cemetery, que você vai fazer com que o oponente tome dano se ele ligar uma energia no Pokémon que não é psíquico. Tem o Intelium do Quick Shoot, que vai colocar contador de dano. Se você for fazer a build usando energia de água, eu não gosto, mas tem o Blastoise Radiante, né, que se pode descartar energia pra poder colocar contador de dano. Não gosto dessa ideia, mas tá aí. Então tem possibilidade de fazer esse carinha bater pra muita coisa. O Blastoise Radiante é o que encerra o turno? Não, o que encerra o turno é o estágio 2. Normal. Pô, mas não é ruim essa opção de você pingar dano com descartando energia se você volta essa energia com a Melanie. Óbvio que a melhor opção ainda é o Greninja, mas se você pensar na questão de fechar nocaute, por que não? Se não tiver uma opção melhor, dá pra testar eu pensei em outra coisa que dá pra fazer também, cara. Você pode fazer esse deck com um Ludículo e aí você bate 280, tipo Melanie, Ludículo e... Mas o Ludículo é só pra básico. Esquece. Esquece. Eu falei, tá bom demais pra ser verdade, mas é isso. Eu dei uma segurada agora, falou Ludículo. Esquece o que eu falei, não falei nada, gente, vocês estão viajando aí. Acontece, pô. Bom, indo aqui um pouco adiante, a gente pode falar também de uma box, né, uma Premium Collection que foi anunciada para os Estados Unidos de forma exclusiva na Amazon, que é a Arceus V-Star Premium Collection, uma box com cartas do Arceus, uma carta do Arceus V e uma carta do Arceus V-Star, uma versão jumbo do V-Star, e nos Estados Unidos tem 10 boosters, né, de coleções variadas aparentemente. Tem também o marcador V-Star de acrílico e um código. Vai ser vendida a partir do dia 30 de setembro por $49,99. Aproximadamente R$1.500. Por aí. Na cotação de hoje, na de amanhã vai ser 1.600. Disponível no Brasil em 2028. Essa box talvez ajude a baratear bem o custo de você ter um baralho baseado no Arceus V-Stars, né, Cato? O que você acha? Cara, eu acho que pra gente aqui, não. Primeiro que se esse produto é exclusivo, eu acho difícil que esse produto seja lançado pra gente aqui. Provavelmente. Segundo, se esse produto for lançado pra gente aqui, vai chegar só quando rotacionar. Então, não conte com que esse produto seja lançado direto, porque se a gente não receber o cavalo ainda, imagina esse outro cavalo aqui que não vai chegar mesmo. E é um produto que vale a pena se pensar, né, pra eles lá, na questão do preço, porque se eu não me engano, no eBay, a carta do Arceus V-Star tava perto da faixa de $50. Tava bem caro ela. Então, assim, você vai já garantir o V e o V-Star. O V é $10, mais uma porrada de booster, então pra eles vai estar saindo muito barato. Então vai ficar muito fácil montar baralhos tendo a base do Arceus V-Star lá fora. É um produto que seria excepcional pra gente aqui. Seria incrível a gente receber algo do tipo, porque iria facilitar muito a montagem de deck. Eu, principalmente, que tô pensando em ir em novembro pra São Paulo jogar. A minha ideia seria jogar com alguma base de Arceus, mas é impossível comprar porque tá muito caro aqui. E, cara, é passagem, hospedagem, baralho. Eu não tenho nada montado porque, bom, eu já devo ter falado disso. Eu já falei em vídeo, já falei em live. Não sei se eu já comentei aqui também. Não tem, já comentei, mas literalmente não tem jogo aqui. E é uma das coisas que tem me desanimado bastante. Então, agora que a gente tá começando a movimentar. Um amigo mandou mensagem hoje e falou: pô, vamos começar a treinar, que ele quer jogar novembro também. Então, pô, vamos se reunir. Acho que a partir de semana que vem a gente vai começar a se reunir pra treinar. E aí já somos 3. Talvez vamos ser 5 pra treinar. Então já estamos começando a montar um movimentinho aqui. Que aí vai fazer animar de novo. Aí tem um produto desse lançado que possa chegar com facilidade pra gente. Primeiro, pulando a primeira barreira de lançamento, que nunca chega no lançamento pra gente. A segunda barreira de não faltar o produto. Tendo o produto, eu ia comprar 4 desse produto certo pra poder ter o set completo e poder montar o deck que eu quiser em cima da base de Arceus. Mas infelizmente esse é o tipo de produto que... Bom, esse formato que tá ali na Amazon não vem. Se vier a box do Arceus, vai vir de forma totalmente diferente. Tem um jeito de conseguir de lá, que é tipo
tipo, você conhecer alguém que mora lá e a pessoa compra a box pra você, abre, pega a carta separada e envia pra cá, né? Ah, sim, sim. Assim, é um jeito. Aí você paga ali $50, multiplica aí por 5,5 mais ou menos, você vai pagar um iOSzinho, alguma coisa assim. Não compensa. Mas a carta é em inglês, né, pelo menos. Mas aí tudo bem, mas é que $50 em cada uma. Você tem que, sei lá, você precisa de 4 Arceus V, são 4 box, dá $200, só aí. Isso já dá mais de R$1.000. Você comprando os Arceus aqui, dá R$1.000, entendeu? Ah, você faz algum esqueminha de tipo, sei lá, você vende os boosters pro cara que for abrir e ele te dá um descontinho, saca? O negócio é saber quem é que vai fazer isso. Você tem que ter um amigo, né? Tipo, um amigo mesmo. Eu tenho um amigo lá, se pá, ele consegue fazer isso, hein? Então, se alguém quiser e tal, ele joga Pokémon também, joga Yu-Gi-Oh! Conversa com ele aí, pô. Conversa com ele aí. Ué. Aqui, ó, vem quantos boosters aí dentro? Caiu o Pix pro GH, tá fazendo propaganda no podcast. Ué. Tem quantos boosters ali dentro? Tem 8? Não, ele falou que são 10 boosters, São 10 boosters, mas assim... São 10. Tem tipo um booster de Cosmic Eclipse ali no meio, cara. É vergonhoso. Não, tá, assim... Cosmic Eclipse? Sei lá. Tem um Cosmic Eclipse ali, ó. Olha os Babies de X ali, ó. Nossa! Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Mas sim, sei lá, dá pra diminuir, sei lá, $1 por booster, ou, sei lá, 50 centavos por booster, fica um pouquinho mais barato e tal. Não, pô, o booster lá é caro, pô. Quanto que é? 2,5? Não é centavos de dólar, não. Nem acho que não é $1 também, não. Acho que é mais. Eu tô pensando mais porque deve ter booster antigo aí no meio, né? Sim. Mas enfim, é possível. Uma linha de 1 de Arceus aqui tá saindo mais ou menos uns 250. 250 não, 200, né? Uhum. Fica pareado ali. Não barateia tanto. 200 nada, filho. O Arceus V-Star tá carão, cara. Tá R$140 no eBay. Tava até dando uma olhada aqui e achei umas R$140 nos Estados Unidos. Bom, no eBay, vê na Liga Pokémon. Não, eu vi na Liga, eu vi o menor preço, 140. Aí eu abri japonês, tá? Beleza. É isso que eu tô falando. O V-Star é 250. O V-Star é 250. O V deve estar na faixa de 80 por aí. Mas enfim, acho que dá pra fazer um negocinho aí, hein? Depois eu vejo aí com o meu amigo, se vocês quiserem comprar mesmo, a gente... Vê com ele, pô. Vê realmente com ele quanto que dá pra sair. Porque eu já fiz isso com ele, entendeu? Com carta de Yu-Gi-Oh! E tal, recentemente, inclusive. Então, desenrola com ele, viu? É possível. O cara joga dá pra desenrolar. Que dependendo de como que vai lançar agora, dia 23, ou melhor, o update foi dia 23, né? Ele lança dia 30 de setembro. Até 30 de setembro pra juntar dinheiro. Então levanta o money aí. Só tem que dar um jeito de ele enviar a tempo de chegar pra novembro, né? Não, chega tranquilão, velho. Chega tipo em 2 semanas aqui, entendeu? Beleza. É bem isso aí de setembro pra novembro é chão, filho. Você que acha, filho. Você vai piscar, já chegou dezembro, Réveillon, acabou o ano, já foi. Como a gente tava falando sobre compensar ou não, eu tava dando uma olhada aqui e, por exemplo, eu encontrei uma loja com 4 cópias do Arceus V-Star nos Estados Unidos. Se você quiser comprar 4, tá? Cada cópia sai R$137. Então, tipo, pra eles, essa coleção não vai compensar, tá ligado? Não, mas em dólar. Sai $25. $26,98 cada Arceus. Não, V-Star. Não, V-Star não dá $25 não, filho. Tô te falando, tô com o site aberto aqui, ó, $26,98, Near Mint na TCG Player, $26,98 o Arceus V-Star e o Arceus V você pode achar por $8. Então assim, pra eles não... Pra eles é comprar compensa, a caixa e guardar pra sempre, né? Vai comprar se você for usar como investimento. Então barateou, porque o tempo atrás que eu tava vendo, tava na faixa de $40 por aí. Deve ter dado uma barateada pós-mundial, sei lá. O que é impressionante, porque era pra ter aumentado, já que aumentou. Foi campeão, né? Opa, spoiler, mentira, não é spoiler não, todo mundo já sabe. Uma semana já do... Bom, essas eram as nossas notícias para essa semana e vamos falar do que interessa. Vamos falar do Mundial de Pokémon TCG de 2022. Depois de uma semana absurda corrida com um monte de streams, com várias partidas muito, muito boas no Mundial lá em Londres, a gente teve a coroação de Ondrej Skubal, da República Tcheca, como campeão mundial de Pokémon TCG, usando ADP, GH. ADP. Arceus, Decidueye e Pikachu.
Eu vi essa imagem, eu ri demais, cara. Cara, muito boa a imagem. Mas antes da gente falar do torneio em si, vamos falar de duas notícias que foram reveladas no Mundial pra gente poder entrar no torneio propriamente dito. Geralmente uma coisa que a gente sempre vê nos mundiais de Pokémon, usualmente após a final, é a revelação de onde vai ser o próximo Mundial. O Mundial de 2022, né, era pra ter acontecido em 2020, e ele, em 2019, foi uma grande surpresa pra gente quando foi anunciado que o Mundial seguinte seria em Londres, né? Desde 2004, quando o primeiro Mundial foi organizado, ele sempre aconteceu nos Estados Unidos, né? E aí, 2020 seria Londres, e o pessoal ficou naquela expectativa de onde seria 2023. Para a surpresa de todo mundo, quando apareceu no vídeo um trechinho de Pokémon, eu acredito que seja Yellow, com o Vermilion aparecendo, muita gente já cantou a bola. O Mundial seria no Japão. E é isso. O Mundial de 2023 vai ser em Yokohama, no Japão. A inspiração para a criação de Vermilion City em Pokémon Red e Pokémon Blue. E aí, vocês imaginavam algo assim? GH já tá treinando japonês? Kato já foi atrás do visto? Como que vai ser? Eu fui atrás do visto, eu não tenho nem passaporte ainda. Filhão, a passagem, acho que só a passagem, cara, é 10 conto. Tá dando quase 10k, velho. 10 conto de só a passagem. Sabe-se lá que baralho vai estar jogando nessa época do Mundial. Sabe-se lá o que mais vai estar acontecendo no mundo até lá. Cara, assim, não acho ruim a ideia de ser Japão, não. Acho legal demais. Vou torcer pra caramba pro nosso amigo Yuki, que disse que vai, e com certeza vai. Ele já tinha falado que ia jogar o Mundial ano que vem de qualquer jeito. Agora, sendo em Yokohama, aí que ele vai mesmo. Então, opa, ele é sobrinho de alguém da Pokémon, hein? Ele falou que ia dar o jeito dele. Ele falou, vou jogar ano que vem, eu vou jogar o Mundial. Só que aí ele não contava que o Mundial seria Yokohama, né? Então vai ser ótimo. Vai sair de casa, joga o Mundial e volta pra jantar em casa ainda. Depende, né? Porque eu não sei se é tão perto assim, não. Acho que da casa dele pra Tóquio, não sei se são 3 ou 4 horas, mas é relativamente perto. É mais perto do que daqui pra lá, né? Porque daqui pra lá dá quase mais de 24 horas. A passagem que eu vi eram 33 horas de viagem, já contando as escalas. Porque 33 horas de viagem. Que, se eu não me engano, tem escala em Dubai também. Uma coisa assim. Enfim, só lugar que você é pobre, você pisou, você já espirra porque não tem costume de estar em lugar de rico. Não tem como. Já sente um negócio estranho. Você não consegue nem pisar. Você não sabe se pisa no chão ou se flutua, porque nunca pisou num lugar daquele. Como é que faz? Mas eu gosto da ideia. E quando apareceu o vermelho, eu falei, lá vem. Quando puxou a primeira geração, falei, pronto, é Japão mesmo, de cara, porque é onde faz, porque as cidades, né, de Red são todas referências às cidades reais no Japão, então já era isso, já quando apareceu o Vermilion, falei, é nóis, fazer o quê? Mais um ano que eu não vou pro Mundial. Cara, pra mim, se tiver Mundial que eu consiga ir, é só América do Sul. Se não for na América do Sul, não tem como não, cara, pra mim é impossível, por enquanto. Mundial 2024 em São Paulo, confia, a fonte são as vozes da minha cabeça. Se eles confirmarem um Mundial no Brasil, puta merda. Aí o bicho pega. Mas vamos pensar numa coisa rápida aqui, GH, pensa comigo. Sempre foi North America, sempre foi na América do Norte. Esse ano foi London, Europa. Agora vai ser no Japão, que lá eu acho que a região é Ásia, não é? Não é Oceania, não. Oceania é Ásia. Então, é Ásia. Ainda tem Oceania e Latinoamérica. Austrália. Não, é Oceania. Sim. Que provavelmente é na Austrália. Né? Muito provavelmente vai ser Austrália. Convenhamos. E América do Sul. O Mundial vai ser em Vanuatu, né? Certo? Se não for se eles estão pulando região, tem mais 2 pra eles escolherem: América do Sul e Oceania. Então, tem chance de nós aí, hein? Sim, tem chance. Assim, tem uma galera que reclamou e que talvez seja uma cidade do próximo Mundial. Eles falaram assim, por que não na Espanha? Por causa... Scarlet Violet se passa na Espanha. E a galera ficou meio indignada. Espanha, Portugal. Por que não na Espanha, entendeu? E aí, talvez, depois do Japão, seja em Portugal ou Espanha, alguma coisa assim, entendeu? Eu ainda quero acreditar na lógica deles estarem indo por região. Assim, seria bom, né? De fora nessa conta aí só a África, né? Mas eu tava dando uma olhada há uns tempos atrás. Mas tem região, parece que... Não, então, isso que eu ia falar. Pelo que eu vi, pré-Covid, pré-pandemia, o único lugar que tinha um pouco de organized play era na África do Sul. E parece que com a vinda da pandemia, tipo, simplesmente morreu. Não existe mais TCG na África, ao que consta, né? Posso estar errado, porque eu vi basicamente um post de um cara reclamando, acho que no Reddit, e mais um pessoal tentando dar um apoio pro cara e entender a situação do que qualquer coisa. Ao que consta
era só lá. Então seria um pouquinho difícil eles fazerem um torneio mundial num continente que basicamente não tem Organized Play, né? Sim. Mas eles tinham que começar um Organized Play lá pra depois pensar em jogar o Mundial pra lá. Pensar em jogar o Mundial. Sim. Né? Infelizmente, né? É a única região que não tem Organized Play. Então, cara, eu tava até olhando aqui os históricos das cidades. O Havaí teve várias vezes, né? A Califórnia também. Sim. Eu, antes do Mundial, eu chutei que voltaria pros Estados Unidos e voltaria pro Havaí, né? Mas quando tava rolando, eu comecei a ouvir um pessoal dizendo algo sobre Detroit ou Chicago. E aí, pra surpresa de todo mundo, Yokohama, cara. É porque eles estão querendo. Os caras também estão de sacanagem, né? Eles estão querendo muito que volte pros Estados Unidos. Os caras estão de sacanagem. Que Sol e Lua não fizeram no Havaí. Tá, beleza. Aí. Se Sol e Lua não foi no Havaí, Scarlet Violet não pode ser Portugal e Espanha. Você me desculpa. Mas o Sword and Shield foi Londres, né? Pelo menos. Foi só uma coincidência. Que atrapalhou. Era pra ser 2019, 2020, né? Talvez a última do Scarlet Violet seja Espanha. Se a gente pensar na lógica que eu falei deles pularem continente, 2020 seria Londres, 2021 Japão, 2022 seria ou Oceania ou da América. Esse ano poderia ter sido no Brasil. Olha aí, ó. Pai, não tem nem liguinha no Brasil mais. Você imagina se vai ter Mundial. Não, eu tô falando na situação em que não tivemos pandemia. Se não tivesse pandemia, filho, eu era campeão mundial, porque eu tava num ritmo bonito. Nos meus sonhos eu já fui campeão mundial 2 vezes, viu? Só queria deixar isso claro. Ganhou de quem? Do Jason Klasinski na final? Michael Long. Não, eu ganhei uma do Alcim, mentira. Não foi contra o Alcim, não. Ô, louco, o cara desmereceu na cara. Alcim 03 drop. Alcim já tá apitando a sua final. É verdade, talvez eu me confundi no sonho. Apitando a sua final. Alcim já tá lá como juiz na final. Head Judge do evento. Alcim, tô jogando alto, hein? Quem dera. Head Judge. Junto com a revelação do lugar onde o Mundial vai acontecer no ano seguinte, a gente também costuma ter no Mundial a revelação da próxima mecânica de Pokémon. E é o que aconteceu dessa vez. Esse eu tô animado. Cara, com o anúncio de que os Pokémon X estarão de volta. E aí eu não tô falando do X como a gente conheceu ali em Black and White XY. Eu tô falando de X lá de X Ruby Sapphire de 2003, que eram uns Pokémon X que tinham de evoluir das suas formas normais, mais ou menos como os GX faziam, né? Então, cara, e quando eu disse na abertura que a Pokémon Company realizou uma coisa que eu queria há muito tempo, é porque os Pokémon estão de volta pra dentro da Art Box, entendeu? A carta não é ocupando todo o desenho, né? Com a arte, como são os Pokémon GX, os Pokémon V, né? O Pokémon fica ali bonitinho dentro da Art Box, meio que saindo dela, mas tá dentro da Art Box. Eu gosto do design mais atual. Cara, eu tava muito querendo que o Pokémon voltasse pra dentro da caixinha. Ficou legal. Eu curti. Mas ele meio que pegou um pouco do X atual, né? Tipo, o X atual, ele sai um pouquinho, assim, da caixa. Isso, o desenho tá bem parecido com os X atual, porque os X antigos não saíam da Art Box. Se você olhar o desenho da carta, né? Só pro pessoal que tá ouvindo, eventualmente já deve ter visto as imagens, mas apareceram, né, no Mundial a carta do Coraidon X e do Miraidon X, e apareceu Mimikyu X, Lucario X e Magneton X, né? A gente não tem... Magnezone, desculpa. A gente não tem a carta inteira, né? Elas estão bastante censuradas para você não ter informações exatas. Então, de Coraidon e Miraidon, a gente não sabe nem o tipo, nem o estágio, nem a vida, nem a energia que vai custar os ataques, não tem fraqueza, não tem resistência, não tem custo para recuar, não tem nada. A gente sabe que o Pokémon tá lá, a gente sabe a arte e sabe como que vai chamar a carta, e basicamente é isso. E as cartas de Mimikyu, Lucario e Magnezone, a gente consegue ver basicamente o desenho da arte, e que elas são cartas de estágio, né? Isso entrega pra gente que um Pokémon estágio 2, ele vai ter que realmente evoluir pra colocar a carta X em jogo, né? E eu digo que eles beberam um pouquinho de ambas as fontes, porque o modo de jogo dessas X é como das X antigas, mas o desenho da carta
carta ficou muito a cara das X de Black and White XY, né? Não sei o que vocês acharam, mas até a borda dá pra ver que ela é bem prateada, como era das X, né? Tem os riscos na lateral, então eu acho que ela... Oi? Me lembrou muito mesmo as antigas, sabe? Os designs. Parece até que eu tô vendo carta de XY aqui na mão, de Black and White. Então dá um negócio estranho, né? Porque parece que é carta antiga, mas é carta nova. Gostei muito disso, muito disso. Então... Assim, os X que eles mostraram do Mimikyu, Lucario e Magnezone, o Magnezone ele parece muito o X atual. Sim. Mas a do Koraidon e Miraidon ficou muito a cara dos antigos. Ficou bem bonito. Ficou muito a cara dos antigos. Agora tem que ver se eles vão manter esse padrão platina, né? Assim, prateado e tal. Ou se esse é tipo, pegar o template do Japão, que já é prateado nas bordas, mas depois vai ficar colorida. Eu não sei, mas eu acho que pode ficar prateado mesmo. As nossas X eram assim, né? Era assim mesmo. Então eu acho que é capaz de vir assim mesmo, cara. Que nem se você pegar, por exemplo, os Pokémon V Full Art, eles têm borda prateada aqui no ocidente também. Então eu acho que é capaz de vir assim. Eu gostei, e vou falar pra vocês uma coisa que eu achei muito legal, assim, eu queria que o Pokémon voltasse pra dentro da Artbox, mas eu não esperava uma coisa como essa que eles fizeram. Se você observar atrás de onde tá o texto da habilidade do Pokémon, você vê que ele tem uma certa transparência. Então é como se a carta fosse realmente ocupando a carta inteira, a arte, mas eles botaram uma camada opaco, por cima, translúcido. Você consegue enxergar um pouquinho atrás, por exemplo, principalmente no Miraidon, você consegue ver certinho as pernas dele atrás ali, perto do efeito do ataque, né? Você ainda consegue ver o Pokémon todo. É como se fosse... Apesar dele estar dentro da Artbox. É como se fosse a Artbox fosse um espelho ali. Um vidro. Sabe o que eu notei olhando na carta do Miraidon? Sim, mudando um pouquinho de assunto, que a galera tinha uma teoria que o Koraidon e o Miraidon, um é o Pokémon do passado e o outro do futuro. O olho do Miraidon é digital, cara. Mas é por isso que eles estão falando isso. Quando eu vi isso no vídeo, eu olhei e falei, não. Aí eu peguei, abri a imagem, dei um zoomzinho, cara, realmente ele é todo pixelizado, né? Eu achei bem da hora. Mas é por isso que a galera tá falando essa questão de ser passado e futuro, porque sendo futuro é mais tecnológico, então o olho dele é mais pixelado, tem essas paradas. Eu achava que era porque ele tem uma turbina na perna, né? Não. Eu também. Cara, olha o porquê. Olha a habilidade do Koraidon. A primeira coisa que eu reparei foi o olho. Por isso que eu me liguei nessa parada de passado e futuro. Qual da habilidade? Thunder Unite ou Dino Cry? Não, é do Koraidon. Dino Cry, dinossauro, passado. Tá aí mais uma dicasinha aí, ó. Exatamente. Então por isso que a galera tava achando, pô, um é motoca, o outro não, mas é porque um é dinossauro, né, velho? E eu acho que tem mais coisa ainda pra ser revelado, porque assim, quando eles mostraram um vídeo, o Magnezone, ele tem o texto da carta totalmente revelado, a gente sabe quais são os efeitos, sabe, fraqueza, resistência, consegue saber disso tudo. Só que o nome da carta, tanto do Mimikyu quanto do Lucario, estão muito apagados, assim. É verdade. Meio que esconder o texto da carta embaixo, pra mim tem lógica, porque eles querem esconder quais são os efeitos da carta ainda segurar, mas o nome, não precisava esconder o nome, sabe? Cara, é verdade, né? Não tem... Até o do Magnezone o nome tá meio escondido, a gente sabe os efeitos do ataque, mas até o Magnezone não dá pra você ver o nome dele completo. É Magnezone e às vezes é só Magnezone X, igual o Miraidon e Koraidon, mas pode ser que tenha alguma outra coisa também, a gente não sabe. Será que não vai ser X e vai ser outra coisa? Não, X eu acho que vai ser. Não, porque assim, a arte do Koraidon e do Miraidon difere um pouquinho da arte dos outros três, né? Não, eu acho que vai ser porque no vídeo de apresentação... não, tem a Pokémon X-Rule lá embaixo. Tem a Pokémon X-Rule lá embaixo e acho que era o Ishikawa que tava apresentando, né? Eu acho que ele falou, a gente tá trazendo pra vocês os Pokémon X que vão ter, veja só você, vidas como as de VMAX, ataques poderosos por poucas energias e darão só 2 prêmios. Eu lembro dele falar exatamente isso na hora que o tradutor traduz, né? E bem nessa hora passa o Magnezone, entendeu? E dá meio que um foco no ataque dele que dá tipo 220 por 2 energias. É muito dano. E ele causa 30 de dano ele mesmo e o HP dele é 330. Isso. E o Lucario aqui está junto 260 de HP. O Mimikyu de 190, dá pra ver o HP deles. Só que não dá pra ver. E dá pra ver que o Lucario tem um ataque por, sei lá o que, 60 de dano. 60
60 de dano. Deve fazer alguma coisa esse ataque. Cara, eu tô hypado. Eu gostei demais dessa revelação. Eu não esperava que fossem trazer os Pokémon X de volta. Eu tava imaginando que ia ser uma coisa completamente diferente. Tipo, sei lá, Pokémon Z, qualquer outro nome, entendeu? Uma mecânica diferente. Ou que eles mantivessem os V-Star. Agora, que fossem trazer de volta os X, eu não esperava. A gente, não sei se foi aqui ou assim, que a gente falou sobre talvez ser um Pokémon T por causa do Terastar, do Terastalizer. Não sei se foi aqui, cara, mas também faria um pouco de sentido. Por causa do Terastalizer ser um tipo Pokémon T. Agora, já que é pra trazer mecânica de volta, será que o Terastal vai ser tipo level X, não? Você vai lá e coloca ele em cima do ativo? Cara, faz sentido, porque vocês repararam que tem 2 logos, né? Então, eu ia chegar nesse ponto. Foi por isso que eu levantei isso aí. 2 logos. Você viu, GH? Não, o quê? Então, tem olha, abre a carta do Koraidon e do Miraidon e foca no modo como tá escrito X nela. Tá liso. Tá liso. Aí depois você pega e olha o X que tá depois da carta do Magnezone. Ele tá todo cristalizado e tem uma borda diferente, tem um contorno diferente. Pode não ser nada? Pode não ser nada. Mas eles deram tanto foco nesse X gigantesco no vídeo que senão faz querer acreditar que é uma coisa diferente. Senão eles fariam uma apresentação só de um X. Não precisava mostrar 2 tipos de X diferentes. É claro que vai ter alguma coisa a mais ali, entendeu? Esse X aqui provavelmente é pra simbolizar esse Terastal, como o VMAX, tá ligado? Que tem o V e tem um VMAX, que o VMAX é aquela carta que mostra o Pokémon gigante, né? Seja Dynamax ou Gigantamax. Então, muito provavelmente esse X aí, ele vai vir na carta do Pokémon já com a forma Terastal, que é com aquele coisa na cabeça, com aquele brilhante na cabeça e tudo mais. Então, é muito provavelmente o X que a gente tá vendo no Miraidon e no Koraidon é o que vai vir na carta X normalmente. E aí, aquele que virar Terastal, aquele Pokémon que tem a possibilidade de virar Terastal, ele provavelmente vai ter uma carta Terastal, deve estar Terastal Miraidon. Aí vai vir o X nesse formato de X cristalizado, como tá aqui. Provavelmente deve ser isso. Meu primeiro chute é esse aí mesmo. Mas, assim, não cravo. Não dá pra cravar. Eu vou dar outro chute aqui. Mas é a lógica, pelo menos. Eu vou dar outro chute aqui, já que estamos muito chutadores, né? O fato de ter escondido o nome, às vezes tem alguma outra sigla antes do X. É verdade. Que vai representar essa diferença. Porque assim, não vai fazer muita diferença. Não entendi, explica de novo, por favor. Por exemplo, às vezes o nome tá escondido. Às vezes, ao invés de ser Lucario X, vai ser tipo Lucario Terra X, alguma coisa assim. T-Rex. Pode ser. E assim, tem espaço, entendeu? Pra ter mais uma palavrinha e um X ali na caixinha, sabe? Se for o T-Rex do Koraidon, vai fazer sentido aquele Dinocry. Vai ter problema com as formas regionais, né? Já pensou? Snizzler de Hisui, Terastal, X. Você vai ter que desdobrar a carta pra poder colocar isso. É como acontece com o Single Striker Shu, né? Tem um pequenininho assim, Single né? Strike. Mas enfim. Eu achei, cara, vamos focar aqui um pouquinho nas cartas em si, do Koraidon e do Miraidon, porque também o pessoal tem falado bastante delas, porque apesar da gente não saber tipo, nem estágio, nem nada, né, já tem um pessoal querendo dizer que aquele Pokémon que eles revelaram, né, a gente pode até falar, revelaram no Mundial um outro Pokémon que chama Cyclizar, que é um dragão normal, que você também usa como montaria. Tem gente falando que ele é pré-evolução do Koraidon e do Miraidon, eu não sei. Faz sentido, mas tem um amigo meu, ele tava falando que talvez o Cyclizar seja a representação do presente, sabe? Sugeria do paradoxo, porque o Koraidon é do passado, a Miraidon é do futuro, teoricamente eles não deveriam estar aqui agora, né? Então eles sugeriam nesse paradoxo temporal, que deve ser a grande temática do jogo, né? Mas enfim, a gente não sabe o estágio, pode ser que sim, pode ser que não, mas a habilidade tanto do Koraidon quanto do Miraidon chamou atenção, porque os ataques dos dois é igual, né? O Koraidon tem Wild Impact, 220 de dano, durante o próximo turno ele não pode atacar. O Miraidon também, Photon Blaster, 220 de dano, durante o próximo turno ele não pode atacar. Mas a habilidade do Koraidon diz o seguinte: uma vez durante o seu turno, você pode ligar até 2 cartas de energia básica, e aí tem um espaço da sua pilha de descartes ao seu Pokémon básico do tipo, aparentemente, né? Tem um espaço da maneira que você quiser. Se você usar essa habilidade,
onde o seu turno acaba. Enquanto isso, o Miraidon tem a habilidade Tandem Unit, que diz que uma vez durante o seu turno você pode procurar no seu baralho por até 2 Pokémon básicos, e aí o espaço, e colocá-los no seu banco e então embaralhar o seu deck. E aí, as mais variadas teorias do que estaria nesse espaço, né? Se seria só o tipo da carta, se seria algum tipo de Pokémon diferente, né? Porque tá Pokémon básico com esse espaço, né? Já tem gente imaginando que tem alguma outra mecânica escondida aí. Eu acho que não é mecânica, não. Eu acho que só esconderam o tipo do Pokémon que o Miraidon vai buscar, porque provavelmente vai ser do mesmo tipo da carta do Miraidon. Então, se o Miraidon for... Se o Miraidon ali for... Eu não sei qual a tipagem deles, não sei se divulgaram, se é dragão voador, dragão metal, dragão qualquer merda. Provavelmente é dragão. Provavelmente é dragão, cara. Eu não lembro. Provavelmente é dragão. Então, assim, eles vão buscar, sei lá, 2 Pokémon básicos do tipo dragão e botar no banco. Ou 2 Pokémon básicos do tipo metal e botar no banco, tipo voador. Pelo formato da carta, eu tô achando que ele é incolor. Não tá com cara de ser dragão, não. Mas é a mesma coisa do Koraidon ali. 2 básicas, aí tem um espaço. Esse espaço pode ser energia de fogo, energia de água, elétrica, qualquer energia básica. Aos seus Pokémon, aí pode ser um Pokémon do mesmo tipo do Koraidon, do jeito que você quiser. Então, pega 2 energias, se o Koraidon for do tipo dragão, pega 2 energias de fogo e ligue ao seu Pokémon dragão da forma que você desejar. E aí você pega 2 de fogo e liga esses Pokémon dragão. Será que... Agora outra pergunta, será que eles vão ser os novos Zacian? Porque, 220 de dano é um dano bom, hein, cara? E básico, e provavelmente estágio 1, né? Assim, ou básico, ainda não sabemos. Eu vou dizer uma coisa que eu acho aqui, hein? Não é oficial, tá? Mas aparentemente, pelo fato do Cyclizar ser dragão normal, né, o pessoal tem tá imaginando essa correlação dele com o Koraidon e o Miraidon. Eu chuto que os dois são dragão alguma coisa, tá? E pelo que me passaram, já tem alguns indícios de que o Koraidon seria dragão lutador. E aí eu imagino que essas cartas específicas dele viriam na outra tipagem, entendeu? Não viriam dragão. Então, sei lá, o Koraidon seria um Pokémon lutador que busca energias do tipo lutador para ligar aos Pokémon lutador, entendeu? Em jogo. Ou dragão, eles podem fazer essa pegadinha de mudar a tipagem. Não ser a mesma tipagem. É possível. Entendeu? Se for um Pokémon dragão ligando energia de luta no Pokémon dragão, Duraludon VMAX tá boneco, né? Tá boneco mesmo. Tem outra teoria que eu quero criar aqui também. Hoje é o dia das teorias, bora lá. Que assim, às vezes os dois são dragão, e talvez eles criam uma energia básica dragão. Então, tem isso, né? Tiraram fada, né, do formato. Será que essa era a mudança? Porque fada já não tem mais, né? Aí às vezes o dragão agora, ao invés de vir, sei lá, incolor, vem dragão e o luta. Dragão e, sei lá. Ou vai ser dragão e não tem a fraqueza aí, porque vou voltar o tipo fada, já que é pra fazer a aposta. É verdade. Fraqueza dragão. Ele mata ele mesmo. Agora é psíquico, tinha fraqueza psíquica. Mas teve um bom tempo que o dragão teve fraqueza dragão, acho que na BW era assim. Dragão, fraqueza dragão já existiu. Cara, eu não sei se veio... É uma possibilidade, tá? Energia básica dragão, é uma possibilidade, sempre é, né? Como também pode ser uma coisa absolutamente nada a ver, sabe? Sei lá, o cara vir bolar uma energia do tipo inseto, sabe? Tirar tipo inseto do tipo grama, sabe? É porque o dragão nunca teve energia própria e sempre existiu o tipo dragão, né? Essa mecânica é tipo bem clássica do dragão, de ele bater com 2 tipos de energia diferentes, mas assim, geralmente é mais prejudicial do que benefício, né, pro dragão, bater com 2 energias diferentes. E outra, o Koraidon seria lutador e o Miraidon seria o quê? Voador? O Miraidon não tem nem ideia. Não tem ideia, cara. Porque tem cara, né? Se voador às vezes, assim, se você olhar o detalhe das cartas, tem tipo umas pedras saindo do Koraidon e uns cristais saindo do Miraidon. Às vezes ele é gelo, água. Acho que não. Sei lá. Eu acho que tá muito mais... as pedras ali faz sentido mesmo, ser questão de lutador. Mas, realmente, mas eu acho que gelo não, cara. Acho que não tem cara de gelo não faz sentido, não. Às vezes parece ser um Pokémon do futuro, ele é tipo um elétrico, psíquico.
Sei lá. Eu ainda chuto que seria algo como voador por causa das turbinas. Dragão elétrico, disseram aqui. Dragão elétrico? Faz sentido. Digital, faz sentido. É digital, é futuro. Eletricidade é talvez o que mais move, né? Que tava no primeiro leak que saiu. Vai ser o Koraidon vai ser um Pokémon do Tai. E o Miraidon vai ser de quem? Do Matt. Do Matt? Qual o dito escolhido? Tem que ser o contrário, né? Porque o Tai só apanha no Matt, então. Enfim, é isso. É isso, né? Sobre o que você falou da energia básica, o negócio que eu ia falar, a primeira coisa que eu pensei foi uma energia básica tipo dragão, tá? Porque a gente teve, por exemplo, em XY a energia Double Dragon, que era uma energia especial do tipo dragão. E aí eu até imaginei que ali, durante Sol e Lua, a gente pudesse eventualmente ter uma energia básica do tipo dragão, ou uma energia simples do tipo dragão, mas isso não saiu. E eu pensei nisso porque lá atrás, quando voltar 2002, 2003 ali, bem no começo do jogo, talvez a pior fase que o jogo teve no mundo, surgiram os Pokémon do tipo Metal e do tipo Dark, né? Tipo Noturno. E as energias deles eram energias especiais. Então, e aí 2 blocos depois, né, já chegando em Diamante e Pérola, a gente teve o quê? O surgimento da energia básica Metal e da energia básica do tipo Noturno. Então, sei lá, né? Você consegue imaginar que é mais ou menos parecido, né, com o que aconteceu, tem histórico. Mas eu não sei o qual benéfico seria uma energia básica do tipo dragão, não, viu? Ainda mais se for especial, né? Assim, se for uma energia, por exemplo, uma energia especial que só pode ligar em dragão, fornecendo uma energia de qualquer cor, beleza, só pode ter 4 no deck, ela provavelmente vai ter algum efeito extra, vá lá, entendeu? Agora, uma energia básica do tipo dragão, primeiro que você exclui todos os dragões que surgiram em Espada e Escudo, né? Que começaram a sair só depois que as fases rotacionaram, que é interessante. Pode ser que lá na frente, no bloco, a gente tenha uma mudança, mas eu imagino que no primeiro momento não, entendeu? Sei lá, já pensou? Mais 6 meses sem Pokémon Dragão? Assim, às vezes é o jeito de eles introduzirem o Koraidon, porque o Koraidon liga energia básica. Se ele ligar 2 energias básicas dragão pra Pokémon Dragão, então meio que você vai ter que fazer um deck focado em Koraidon, né? Nesse primeiro momento, sim, né? Mas deve sair. No primeiro momento. Deve sair os apoios, né, pra ele, que não vão fazer o lendário pra ele não jogar, né? Exatamente. Então, assim, acho que é o jeito deles falarem. Acho que é o jeito deles falarem assim, ó, tá vendo essas cartas que vocês têm hoje aí? Tudo ruim. Joga com essas aqui, ó, que é melhor. Compre meu produto. Eles fazem isso a cada 3 meses, GH, não tô entendendo. Pois é, exatamente. E tem um detalhe. Então, não é impossível, não. E tem um detalhe importante, GH, desse novo bloco, é que em Scarlet Violet, o tema da coleção, né, o tema de todo o bloco, será comebacks. Eles vão lançar treinadores, Pokémon, cartas que vão ser pra esse tipo de estratégia, né, de comeback, de você estar numa situação muito difícil do jogo, conseguir talvez retornar pra partida e talvez até virar o jogo naquele momento. Então, eles estão com essa ideia. Isso foi oficialmente dito pelo cara que tava anunciando e explicando sobre a mecânica lá no vídeo, falando que o tema dessa coleção aí de Scarlet Violet é comeback. Ele fala isso no vídeo também, né? Eu acho que a gente vai ter alguma mecânica também de tentar virar a partida, sabe? Sim. Eles falam sobre deixar a partida mais movimentada, né? Então, sabe, dá muito a entender que o teu adversário tá voando na partida, vai ter alguma maneira de você tentar virar esse jogo, né? Eles falaram algo nesse sentido. Isso eu gosto. Isso é legal. Essa questão de imprevisibilidade do jogo é bacana. Nossa, aquela época das Ultra Beasts tinha muito disso, eu achava maneirão. Tinha muito disso, né? Você tava lá, tá de boa, de repente, um Buzzole batendo 120 em você, aí você contorna isso, vê um Nihilego te copiando teu ataque, sabe? É bastante interessante, eu gosto. Você tinha que fazer os nocaute muito certinho pra você jogar em volta dessas coisas, tipo, Buzzole atacava quando faltava 4 prêmios, aí às vezes você pegava um primeiro, depois pegava 2, aí você pulava o turno do Buzzole. Era bem maneiro, cara, tinha muita estratégia envolvida. Baralho que conseguia bater em 2 Pokémon ao mesmo tempo, fazia as contas pra pular o turno do Beast Ring. Do Beast Ring, exatamente. Eu acho que pode ter alguma coisa desse sentido que vai exigir muito de habilidade e técnica dos jogadores, sabe? Às vezes é a volta da Counter Energy também, né? Cara, seria um baita reprint. Tipo, volta do Counter Energy, do Counter Catcher. Seria um bom reprint mesmo. Tem as minhas aqui ainda guardadas. Eu gostava, cara, dos dois. Eu gostava muito. O Counter Catcher vai precisar de um ajuste, hein? Você acha roubado? Eu acho muito. Porque, por exemplo, a gente tem no formato coisas que posso forçar a estar perdendo. Eu posso, por exemplo, estourar uma Electrode pra me forçar a estar perdendo e usar isso no meu T1, entendeu? Você pode ajustar, tipo, se o cara tiver 3 fries ou menos. E você
você tiver mais price que o cara, sabe? Isso, eu imagino que seja algo, por exemplo, como a Roxanne. Pô, a Roxanne deu um equilíbrio muito bom pra uma carta que é muito forte, que é o Ace Trainer. Ó, você vai embaralhar aqui, mas só se o seu oponente tiver 3 ou menos pra ele. Você não vai conseguir usar isso quando ele tá com 5, entendeu? Eu acho que, pô, é uma mecânica da hora e que pode fazer uma baguncinha no nosso meta pra 2023. E aconteceu algo no Mundial relacionado ao Roxanne aí que foi impressionante. Já falamos disso. Só que eu falei de meta 2023, antes da gente passar pra falar do Mundial, do torneio em si, eu queria levantar com vocês uma coisa. Foi revelado ali também junto com o Mundial, né? Não no encerramento, mas ali no final de semana do Mundial, sobre os torneios da temporada 23, né? Que começa agora, né? Junto com o Mundial ali no London Open. Quem jogou o London Open e pontuou já tem pontos para a temporada 2023 pro Mundial 2023. E o que eles confirmaram, pelo menos aqui no Brasil, é que os eventos Premier mais básicos, né? Challenge, o League Cup e as próprias ligas casuais continuam suspensas. O que a gente tem por enquanto é a confirmação de um regional em Porto Alegre para setembro, né? 17 e 18 de setembro, e que em novembro a gente vai ter o Internacional da América Latina em São Paulo. Essa parte do em São Paulo foi a Copag que postou no Facebook que vai ser em São Paulo, né? Até no anúncio só dizia no Brasil. E aí, começou um papo, uma conversa nos grupos, imaginando que League Cups e League Challenges não existiriam mais. E eu quero saber o que vocês acham. Eu acho que não é isso. Eu acho que eles ainda estão segurando a onda por causa da questão ainda de pandemia. Tem lugares que já tá bem flexível, mas ainda tem lugares que tá bem chato ainda a questão. Então acho que eles ainda não voltaram 100% por causa disso, porque não são todos os lugares que voltaram 100%. E eu acho que vão ter mudanças no competitivo o próximo ano. Eles estão mudando a rotação, eles estão mudando o lançamento do jogo. Então assim, eu acho que eles vão mudar a forma como a gente joga. E para que essa mudança seja efetiva, eu acho que ela só vai funcionar 100% na próxima temporada. Então essa temporada eles cortaram os cups, vão deixar só os eventos Premier, regional, Special Event, International, para poder na temporada de 2023 a gente poder 24 a gente poder ter o formato completo. Tanto que eles cancelaram não, né? Eles já avisaram que o VGC só vai voltar ano que vem. Então não teremos VGC agora no regional de Porto Alegre pra galera que joga VGC, e não teremos VGC também no Latam em novembro. Só vai voltar no ano que vem. Então estão ocorrendo mudanças, pelo menos eu acho, opinião minha, que essas mudanças vão trazer, para que essas mudanças aconteçam, eles precisam mexer em algumas coisas que estão acontecendo hoje. E parar com Cup, League Challenge e Liga é uma delas. Tanto que eles podiam ter mantido as liguinhas. As liguinhas não estão autorizadas. Eles pararam com, só vai ter regional, internacional e special event. Para eles poderem cancelar só o Cup e o Challenge, eles poderiam voltar só com a liguinha. Acho que não teria problema nenhum se fosse isso. Cara, complicado esse rolê de parar com liguinha, Challenge, Cup. Você vê que dá uma desanimada na galera, sabe? Pra jogar e etc. Muito. O povo ainda pode se organizar, a loja pode fazer torneio, mas não é a mesma coisa, sabe? Ainda mais que a loja ganha produtos, ganha promo, acho que ainda tá tendo pré-release, né? Ou pararam o pré-release? Não, tá parado também, não pode ter nada. Tem o kit, mas não pode ter o torneio, não pode ter, mas recebe os kits. Pois a galera gosta muito do torneio de pré-release também, sabe? Então assim, dá uma desanimada, você vê que as comunidades todas diminuíram no Brasil inteiro, assim, tem menos gente em todas as cidades, exceto, sei lá, nos grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, etc, que tem maior número de jogadores, ainda deve ter uma comunidade forte, mas não é a mesma coisa. Eu vou te falar, eu gostava muito. Sério, eu dei uma baixada também lá, Mac League e tal. Cara, eu não tenho visto muita coisa deles não, eu tô distante lá da capital, né? Eu não tenho muito contato, mas eu não tenho visto muita coisa deles não. Então assim, eu acho que só vai manter mesmo aqueles jogadores que já são figurinha carimbada, né? O Braga, esqueci o nome dele. O João Freitas. Também, porque o Braga e o outro, eu esqueci o nome dele, cara, tem um cabelo enroladinho. Eles jogaram o Mundial. Então esses dois são do Rio, esses dois... jogou o Braga, o Pedrinho e o Freitas. O Freitas, isso, o Vitor Freitas. Então, porque eu tava falando do Braga e do Vitor Freitas. O Pedrinho é da Júnior, não é? Não, é Master, o João também? Pedro. Tá, confundi. É o João Pedro Medeiros. É do Rio, Medeiros? Eu achei que era de São Paulo. Ele é do Rio, não, ele é do Rio. É de São Paulo. Eu tenho pouco contato com a galera do Rio, que o mais contato que eu tenho
foi com o Braga e com o Vitor Freitas porque eles jogaram aqui. Eu cheguei a jogar com ele em 2 torneios aqui na minha cidade que eles vieram. Então eu tenho contato por conta disso. Então assim, os caras foram pro Mundial. Então esse pessoal aí, o João Pedro, o Braga, o Vitor Freitas, esses caras vão continuar indo jogar torneio. Vão pra São Paulo, se tiver, vão ir atrás. Agora... tem o Ferla também. Tem o Ferla também. Então assim, tem uma galera que ainda vai continuar, mas são poucos. Não vai movimentar igual tava antes. Infelizmente. Não movimenta não, cara. Aqui em Goiânia mesmo voltaram agora, tem 2 meses, entendeu? Tá dando 8, 10 pessoas. O Mac Liga tava então, batendo assim, 50 pessoas que eles estavam dizendo, cara. Eu lembro. Caraca, 50 a galera postando foto lá, acho que era tipo num shopping, e tinha uma praça toda cheia de gente, velho. Era bizarro, cara. Mas é isso, cara. Enquanto não voltar essas liguinhas, Challenge Cup, vai dar uma desanima de geral, cara. Desanima mesmo. Eu acho assim, eu vi que um pessoal tem essa ideia, né, de que vão tirar e que a gente agora só poderia ganhar ponto em regional, SPE e internacional. Eu acho isso meio estranho. Eu acho que se eles tirarem Challenge Cup é pra colocar outra coisa no lugar. Pode ser outro tipo de torneio, com outro nome, como era antes, né, que a gente tinha... tudo bem, né? City, né? National. City, Nacional. Então, aí pode até ser, né? Mas você simplesmente falar, não tem mais League Cup, não tem mais League Challenge, eu acho muito improvável. Nossa, cara, eu gostava muito de jogar Cup. Nossa, era minha maior alegria era jogar Cup. Pô, GH, eu saí da minha cidade, dirigi durante 10 horas, quase morri 3 vezes pra chegar em Goiânia e jogar Cup. Pois é. Não, e aqui demais, aqui a gente tava com 2 Cups por temporada e mais um em Brasília, então a gente jogava 3 Cup, cara. Pô, tava insano, era muito bom, cara, era muito bom. Eu tinha um Cup na minha cidade. Em Cabo Frio? O Cup era na minha cidade, cara. Aí era bom, aqui aqui o mais perto é 10 horas de viagem. O Cup era na minha cidade, 20 minutos a pé, andando devagar da minha casa, era a loja. Então, assim, muito perto, era de boa, de ir e voltar. Era aqui em Macaé, que Macaé dá 2 horas de ônibus, assim, vou botar assim. Pertinho. Pertinho, do lado. E a galera se reunia pra ir de carro mais rápido. Então, eu acho que se tirarem vai ser pra colocar outra coisa no lugar, né? Não deve ficar só por isso. E essa temporada vai ser uma grande transição, né? Se você for parar pra pensar. Uhum. Como você bem disse, cara, mudou a rotação, que ela não aconteceu. Vai ser no começo do ano que vem. Esse bloco não vai ter 12 coleções, ele vai ter um mini set depois. A gente não tá tendo todos os eventos como a gente tá acostumado. As ligas não estão acontecendo no mundo inteiro. Então eu acho que realmente essa temporada tem tudo pra ser a transição. E aí eu vou levantar um outro ponto, que foi revelado até agora. A gente teve muitas cartas nesse bloco de espada e escudo que saíram primeiro no Ocidente e depois no Japão. Existem algumas cartas que já saíram no Ocidente e ainda não saíram no Japão. Existem algumas cartas que foram reveladas primeiro como cartas ocidentais em vez de cartas orientais. O nosso formato tá bem próximo do formato japonês agora, né? A gente tem uma diferençazinha ali, mas tá quase a mesma coisa. A nossa rotação foi atrasada e vai acontecer mais ou menos na mesma época da deles. Uhum. E aí eu deixo a pergunta, será que não vai ser uma unificação de lançamento, mas sim uma unificação real de formato entre Ocidente e Oriente? É o que parece. É o que estão deixando a entender. Porque a rotação do Japão, ela acontece no início do ano e muito provavelmente a gente vai ter uma rotação junta. Então, o mesmo formato que tiver no Japão, a gente vai ter aqui. Eles podem, talvez, unificar o formato, talvez não vá unificar o modo de jogar, porque no Japão, como todo mundo sabe, é MD1 e aqui a gente joga MD3. Então, acaba sendo um formato diferente, porque a forma de você montar o baralho é diferente pro estilo de jogo. Mas eu acho que sim, eles querem unificar. Agora, a questão é, eles vão unificar lançamento? Porque no Japão lança a coleção quase que mês. Tem período do ano que é uma por mês. Então, a gente é de 3 em 3 meses. Eles vão mudar a janela de lançamento? Tem estrutura pra isso, não. Às vezes mantém um esquema que tá, tipo, só lança todas as cartas a cada 3 meses, não corta a carta, alguma coisa assim, né? Tipo, junta as 3 do Japão e lança integral aqui, sem cortar nada, e tá de boa. Vamos aguardar isso aí. Eu acho que eu tenho expectativa com isso aí. Eu tô curioso pra saber o que eles estão planejando. Mas sim, não vai ser nada jogada, né? Vai ser planejado. Sim, mas sim, tem uns 2 anos já que a gente tá nessa expectativa de vai unificar? Não unificou. Mas... Agora de novo. A Pokémon Company faz tudo devagar, né, cara? Como eu disse aqui, eu falei que a gente tava lá 2003, 2004, foi provavelmente uma das piores épocas do jogo. Pra eles resolverem, eles foram resolver lá na frente. Então, assim,
assim, pô, eles levam tempo e eles não estão preocupados com o tempo elevado, desde que resolva no final. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. A única coisa que eles não resolvem é a falta de produto no Brasil. Vai no método japonês de resolver as coisas. Os caras são conservador ao extremo. Mas vamos falar de Mundial? Vamos falar de coisa boa? E aí? Vocês assistiram? O Cato eu sei que fez transmissão de algumas partes. Como é que foi? O que só vocês viram no Mundial? Fala aí, GH, começa aí. Cara, eu não assisti diretamente, não tive muito tempo. O fim de semana foi corridão e a semana tá corridona. Mas eu quero reassistir todos os jogos ainda. Mas eu fiquei vendo as notícias do Twitter, de grupo, fiquei acompanhando, entendeu? Principalmente os brasileiros, né? O desempenho dos brasileiros na fase classificatória do Mundial. Vou dar um panorama geral pra quem não acompanha o Mundial de perto. Basicamente são 4 dias de Mundial. O primeiro dia é o classificatório pra quem não entrou nos tops de cada região. Tinha região que era top 32, top 8, não é isso? Isso. Aí tem mais detalhes lá no site, eu não vou entrar em tantos detalhes não. E aí quem ficou de fora desses tops de cada região tiveram que jogar uma classificatória antes, que deu, sei lá, 500 pessoas. Quantas pessoas vocês lembram? Deu mais ou menos isso. Eu tenho aqui a numeração. No primeiro dia. Peraí que eu já vou... Acho que é 500 e pouco, ou 400 e alguma coisa. Deu muita gente. Deu muita gente mesmo. Deu muita gente. E aí, no primeiro dia de classificação, eles pegaram todas essas pessoas, deu 8 rodadas, e aí você precisava ganhar 6. Era isso, 18 pontos você passava. Você podia empatar 3 e ganhar 5 também, que aí você passava. Você faz 18 pontos, eles te dropam do torneio e você já tá classificado pro dia 2. Você nem é pareado mais, né? Você nem é pareado mais. Então, assim que funciona no primeiro dia do Mundial. E aí, dos brasileiros que a gente teve no dia 1, o Ferla classificou pro dia 2. Ele conseguiu fazer, acho que 6 ou 1, alguma coisa assim. E o Bordone passou na trave. Ele ficou 5-2-1, alguma coisa assim. Então, foi quase. Ele foi pra última rodada e na última rodada ele perdeu. Foi na trave. Só pra te complementar com dados aí, no dia 2, passaram 55 jogadores do dia 1 pro dia 2 e teve um total de 451 jogadores. Disputado, hein? Pouco mais de 10% passou. Nossa, é muito disputado, cara. E aí, no dia 2, a gente teve realmente o Mundial em si, que aí é o top dos jogadores. Toda mesa que você olhava, direto você via, conhece esse cara, esse também. Eu abri o Permis e eu ficava olhando mesa por mesa, cara, que tanto de nome conhecido junto no mesmo lugar. E só jogasse. É bizarro, cara. E só jogasse. Só jogasse. E aí a gente teve muito BR, né? Tipo, a gente devia ter uns 10 jogadores brasileiros, 11, por aí. E aí desses, os que foram mais longe, assim, que nas últimas rodadas tinha chance, que eu lembro, era o Vitor Freitas, que o Cato tinha acabado de falar aí do Rio. Sim. E o Otavinho, né? Otávio Gouveia, filho do querido Ruimar aí do Sul, sempre faz as streams do Pokémon. Então, acho que de todos os jogadores, esses que foram, assim, longe nas últimas rodadas ainda tendo chance, mas tiveram diversos jogadores bons. A gente teve o Ada, o William Azevedo, o próprio Ferla que tinha passado, o Alexandre Braga, o João Pedro, que mais? Vai me complementando aí, que é tanto jogador. Eu não vou lembrar não, a gente vai acabar sendo injusto com uma galera, mas... vai faltar nome, mas tinha nome demais. Ian Fukuda, eu acho que tava lá. Já tava. Enfim, tinha muito gente. E eu não esqueci de falar que no dia 1 foi um conhecido nosso aqui, o Dantas, né? Já participou do cast. Já participou do cast. Ele foi pra lá no dia 1, infelizmente ele deu um pouquinho de azar lá no meio dos jogos dele, ele não conseguiu passar pro Day 2, né? Mas acho que ele fez, começou com 3 vitórias ou chegou a 4 vitórias, alguma coisa assim. Você lembra, assim? Ele fez, acho que 16 pontos no fim das contas. Passou muito perto, cara, também. Eu tenho até o histórico dele aqui, eu vou pegar pra vocês. Mas passou muito perto. Deve ter ficado, foi bem perto. Top 100, saca? Top 128, alguma coisa assim. Então, e passaram 55, né? Então ele passou bem perto. E é isso, o panorama geral do Mundial foi esse, e aí, só completando, então, teve o dia 2, 3 e 4. O dia 2, 3 o dia 2 foi só suíço, aí o dia 3 foi suíço mais top, e dia 4 final. Foi 4-2-2.
4-2-2. Ele ficou perto, 14 pontos. Nossa, mas passou assim, perto. Na verdade, não teve isso no Day 3, no terceiro dia. O terceiro dia foi só top. Foi é só verdade, o top. Foi Suíça no Day 2. Isso. Top no Day 3, eles mostraram todos os jogos do top. Sim. Foram todos, né? Todos os jogos do top. Todos literalmente, porque assim, teve ainda a questão de que passaram o top 8 que passou 9 jogadores, não teve bolha. Então, mudança recente de regra, exatamente. A gente comentou aqui. O Otávio passou em 8º e passou um jogador americano que é o Calvin Connor, se eu não me engano, ele passou em 9º, e aí eles tiveram que decidir jogar uma partida para decidir quem efetivamente ficaria com a vaga de 8º colocado, que o Tavinho ganhou. Ele era uma mirror, se eu não me engano, foi uma mirror de Palkia. Uma mirror de Palkia, e o Calvin eu acho que tava jogando de Palkia com o Calyrex, e o Tavinho tava jogando de Palkia puro, e aí o Tavinho ganhou, e aí passou pro top 8. É isso aí. E aí a gente teve o Otavinho no top 8, ele perdeu no top 8, infelizmente. Acho que ele enfrentou o Daichi. Acho que o Arceus, não foi? Ele enfrentou o ADP, né? E foi o vice-campeão que bateu nele. Foi. Daichi Shimada do Japão. E o Arceus Pikachu é foda, né, cara, pro Palkia. Então, assim, acontece, né? Pegou uma match não muito boa e ficou no top 8 e já é, tipo, cara, muito orgulho já do brasileiro no top 8. Pra caralho de top 8 mundial. E joga muito, Tavinho. Não, Tavinho joga demais. Tavinho jogou muito, cara, eu assisti a partida do Tavinho, tanto a partida pra entrar pro top 8, como a partida do top 8 também. Foi uma partida bem equilibrada até a partida pra entrada pro top 8. O primeiro game ele até jogou muito bem ali, tava bem seguro de que ia vencer, mas o Daichi conseguiu, o Calvin acabou virando o jogo numa Roxane. O cara deu uma Roxane e travou o Tavinho, que o Tavinho não conseguiu finalizar a partida. E aí depois o Tavinho empata e vira o jogo, que, jogou muito, representou demais. E olha, o vídeo do Tavinho dando entrevista é um dos melhores vídeos que eu já assisti no Mundial. Ele dando entrevista no Mundial é sensacional. A alegria dele contagia qualquer um. Ali, pra mim, ele já foi campeão. Pela alegria dele, pela espontaneidade, simpatia, o jeito que ele falou ali. Cara, ver ele ali é o espírito de você jogar o jogo mesmo, cara. Foi a sensação, a felicidade que eu senti jogando em São Paulo, eu vi nele a mesma de estar entrando no top 8 e tudo mais. Então foi muito, muito legal. E a gente teve o Tavinho em top 8 na Master, mas a gente também teve jogadores brasileiros também na Júnior e na Sênior. E na Júnior a gente teve o Marcelo, o Celinho, que ele ficou em quarto, no top 4, na verdade, né? Ele ficou em top 4, mas eu acho que ele foi em quarto colocado. E a gente também teve, na verdade eu acho que ele ficou em terceiro. Teve alguém que ficou em terceiro. E tivemos também o João Gabriel na Sênior, o JG, que ele pegou top 8 também. Então a gente teve, ou melhor, os dois foram top 8, na verdade. Os dois, assim, também. Teve um brasileiro em 12º em algum lugar, não teve, não? Agora eu não lembro, mas a gente teve os dois tiveram top 8, os dois foram top 8. Na verdade eu acho que foi até top 4. É porque eu tô lendo, é porque eu escrevi pro Jogada Excelente, galera, jogadaexcelente.com.br, só procurar, tá na página inicial. Eles fizeram uma matéria falando sobre o Mundial e eu escrevi a parte de TCG. Eu tô com ela aberta aqui só pra poder pegar os nomes, né, as referências. E se eu não me engano, eles foram top 4, na verdade, os dois brasileiros. Tanto o Celinho quanto o JG, eles foram top 4, se não me engano. Aqui eu tô pensando se teve outro brasileiro em 12º. Talvez eu tô confundindo, mas eu acho que na Sênior passou 12. Eu acho que teve sim. Eu acho que teve mais um em 12º. Depois a gente pesquisa o nome aqui dele. E a fim de informação, a gente teve o Zard, o brasileiro em 6º colocado no Pokémon Go, e infelizmente a gente não teve, né, o nosso querido Agate fazendo um bom resultado no VGC, não passou, e a X também não conseguiu passar no Pokémon Unite. Só pra galera que acompanha e gosta dos outros jogos, só pra ficar sabendo também. E o VGC é competitivo demais, cara. Já que você falou de VGC, que final absurdo do VGC, hein? Cara, eu acho que eu não assisti a final do VGC. Eu tive um problema, assim, eu consegui fazer a stream no sábado, eu tava ferrado da voz, assim, ainda tô melhorando, e no domingo começou a cair muito a minha conexão aqui, até o momento que eu fiquei sem internet, e ela voltou na parte, acho que no primeiro game na metade do primeiro game da final do TCG, mas aí eu já falei, não vou abrir ela stream não, já não vai fazer sentido, eu vou até abrir stream, já tava todo mundo em outra stream, eu falei, não vou abrir não, e aí não abri, mas eu não cheguei a ver não,
não a final do... Na verdade, eu acho que eu vi sim, que teve uma virada muito louca do acho que foi o Groundon que tancou um ataque e conseguiu ainda empatar a partida, não foi isso? Não, o Groundon virou Dynamax e tomou 2 porradas e morreu. Não, porque teve uma que o cara teve uma que o cara tancou, mas acho que foi na semifinal. Mas é porque o maluco, o cara entrou com um Pokémon que eu não vou lembrar agora qual foi, e ele, o adversário achou que o Groundon do cara ia dar o Protect. Então ele não atacou o Groundon do cara, que tava com um pentelho de vida, ele não atacou porque achou que o cara ia puxar um Protect. E aí eles já atacaram, o cara botou os 2 Pokémon dele pra atacar o bichão lá. Aí o Groundon atacou o Tornados e deu nocaute. Aí o outro lá também tomou uma porrada e o Groundon foi, atacou primeiro e finalizou. Aí ele conseguiu vencer a partida e levou pro 1-1, eu acho. Aí depois ele foi surrado, pelo que eu vi. Não, na hora que o cara pega e tira um Earth Power do nada, eu falei, rapaz, foi massa. E o Quick Attack do Zacian? Quick Attack do Zacian. Cara, absurdo. Eu também quero rever todos os jogos VGC ainda. Eu gosto muito do VGC. O rapaz que foi campeão mundial é um português, ele que foi campeão invicto. Não perdeu nenhuma partida. Eduardo Cunha. Imagina o povo brasileiro que joga Pokémon torcendo pra um Eduardo Cunha. Que ironia. Mas bom, falando de TCG, quero perguntar pra vocês aqui, hein? Qual foi o baralho mais, assim, diferentão que vocês viram jogar? Do Roscalto. O do Ross. Foi dele a misplay do Duraludon? Acho que foi, né? Eu lembro que eu vi, eu não sei quem era o jogador. Eu não assisti essa partida, não. Foi na sexta? Acho que foi no sábado. Eu não assisti nenhuma, mas assim, eu vi os baralhos e o do Roscalto eu falei, cara... Quinta e sexta eu não... Que maneiro. Quinta e sexta eu não pude acompanhar porque eu tava trabalhando. Eu só acompanhei sábado e um pouco do domingo, também não consegui ver tudo. O Roscalton... eu tô ligado. É o que vai o Charizard Radiante, Inteleon e tal... E tipo, eu vi o cara jogando e ele tava com um Charizard pra bater 280 e nocauteava um Duraludon em campo. Mas pra bater, ele precisou colocar Twin. E ele foi muito seco. Magma Bazin, o Raihan, uma coisa assim. Twin Energy, vem Duraludon, morre. Aí o oponente falou pra ele assim, não tem a habilidade, você tá com energia especial. Ele deu uma travada e na hora encerrou a partida, basicamente, porque não tinha mais o que fazer. Ele gastou o ataque no Pokémon que tancou o dano, tá ligado? Muito feio. Foi feio. Às vezes o cara pensou, ué, por que eu só não mato o Duraludon? Aí depois ele pensa, tá aí, por que eu só não mato o Duraludon? Porque não pode, né? Acontece com todo mundo, cara. Todo mundo já passou por alguma coisa assim. Acontece com todo mundo. Eu não cheguei a ver muita coisa de baralho diferente, pelo menos rolando na stream, porque tava muita coisa tipo Palkia, variação de Palkia, ou Palkia Calyrex, ou Palkia Inteleon, ou então Mil, apareceu vários Mil na stream também. Então não tinha muita coisa diferente. Nas vezes que eu entrei pra assistir, não tinha baralhos diferentes rolando assim. Queria ter visto mais coisa diferente na stream, então... Eu acho que esse foi um dos mundial que teve menos decks criativos que eu já acompanhei. Pelo menos na stream, né? Desde que eu comecei a jogar, cara, todo mundial tinha alguns decks que você falava assim, pô, não esperava esse deck. O Thunder foi de Stone Journey, você viu, né? Mamou bonito de Stone Journey também. Mamou bonito. Fez nada. Porra, Thunder, você não pode atacar não, cara. Decepcionou. E com o deck dá dano, você não pode dar dano, Thunder. O Thunder, em vez de criar a lista, resolveu copiar, pô. Aí tá sacanagem. Tá vendo? Eu gostei de ver o Pablo Mesa de Regigigas. Isso! Botou o Regigigas em 17º lugar. Foi bonito de ver. Eu tava tentando lembrar qual foi o jogador que tava com um deck diferente. Mas ele também cometeu uma misplay muito boba. Eu não consegui assistir porque eu tive... Na hora que eu tava assistindo a partida, surgiu uma demanda lá no trabalho, eu tive que parar. E eu perdi essa misplay, que ele deu uma misplayzinha boba. Ele errou alguma contagem de alguma coisa lá e aí acabou não conseguindo atacar. Ele não viu tempo e o jogo, se ele só continuasse jogando, ia acabar no game 2 e ele levava a vitória porque ele tinha chegado primeiro. Ele foi lá e concedeu e foi pro terceiro, acabou o tempo, virou empate.
empate. Ah. Entendeu? Aí ficou meio... Aí não tem como, né? Mas a fim de listas diferentes aqui, ó, o do Adam Hawkins, a gente tava até falando em off, que é o Arceus com Agron, eu cantei essa pedra aqui há alguns tempos atrás, hein? Há uns 2 meses atrás eu tava montando uma lista de Arceus Agron de zoeira, assim. Falei, Arceus joga com qualquer coisa? Então vamos ver se joga qualquer coisa mesmo. Aí fui procurar um Pokémon, achei o Agron. Vou montar um Arceus. Achei o Agron. Falei, vou testar o Agron aqui. Montei uma basezinha que eu não sou bom em montar lista do zero, eu realmente não sei direito, mas ela pelo menos dá pra fazer alguma coisa, né? Não é totalmente inútil. E rodou. E o cara montou um Arceus Agron e fez top 16 no Mundial. Então, assim, não é de todo ruim. Não é 100%, obviamente, né? Senão teria ficado mais acima. Mas também interessante, cara. Algo muito diferente de você ver no torneio. Eu não esperava. Sim, muita gente não esperava. E, tipo, o jogador, ele é incrível também, né? O Adam Hawkins, ele joga pra caramba. Ele é bem conhecido já. E o rolê do deck dele, do Arceus Agron, é que o Agron, ele provavelmente deve atacar, sei lá, uma vez pra finalizar a partida. Tanto que ele usa uma linha de 2-1. Então ele nem é um atacante principal. Ele é tipo, montei, agora eu vou ganhar o jogo. Mas dá pra usar, porque o ataque dele, ele tipo assim, é 280 de dano com a energia, com a Twin Energy, com a gem. Sim. Com a dupla turbo. É. Então, tipo, no meio do jogo, você baixa um Agron, liga 3 metal e fala, pronto. Não, você pode começar o jogo, montar um Agron, sabe? Bater de Arceus e montar um Agron, jogar normal. O VMAX só vai entrar em jogo pra você aumentar o HP dele e tentar segurar algum turno, alguma coisa do tipo. Porque o VMAX é um ataque ali, eu esqueci um pouco agora, mas é muito 270 e bate 30 em si mesmo. Então, é mais vantajoso você bater com um básico mesmo, que você bate 300, 280. 280 é nocaute Arceus, é nocaute uma galera que tá jogando. Ele pega a fraqueza do Calyrex. Então, tem coisas interessantes ali pra você jogar. Sim, ele é tanque, né? Tem 230 de vida, não tem muita coisa que bate o 230. Tipo, numa Mirror, o Arceus não mata ele. E o primeiro ataque do Agron, ele causa 90 de dano e coloca 3 contadores de dano em 2 Pokémon do oponente no banco. Pode servir de alguma coisa. Né? Pode servir de alguma coisa na partida. Decente, Dependendo de como você tá, pode servir pra alguma coisa. Comba com o ataque do Agron VMAX, né? Sim. Do Agron VMAX não, do próprio V. O próprio V. Eu gostei da ideia, foi muito, muito interessante. Tem um outro deck aqui, o 14º colocado, Miroslav Posledny, da República Tcheca, que ele foi jogar de Palkia. Miloslav, é o Cebolinha, né? Miroslav não, é Miloslav. Milo. Palkia com Jolton. É Miloslav, é verdade. Milo. Ele foi jogar de Palkia sem a linha de Inteleon. Eu achei Palkia Turbo. Palkia sem linha de Inteleon, o Jolton pra parar os Drizzly do oponente, um Starm, o Empoleon V pra jogar contra Regigigas e contra Sorroco Natone, se eventualmente rolasse. Pô, eu achei muito da hora essa lista aqui. Eu também achei muito da hora, cara. Eu curti demais. A gente viu ela na stream, eu não lembro qual foi a partida, mas eu falo porque eu lembrei eu achei muito engraçado o nome, né? Tipo assim, normalmente é Miroslav, aí vem Miloslav. Eu falei, Cebolinha que deu o nome pra esse cara. E aí eu fiquei com esse nome me marcou e eu fiquei assim, tem alguma coisa diferente nesse deck. Não baixou um Inteleon? Baixou um Sobol? Aí daqui a pouco o cara aí me baixa teve uma partida, se não me engano, baixou o Jolton, mas teve uma partida que, se não me engano, ele chegou a baixar a Starm. Não lembro em que situação. Aí calma aí, tá diferente. Tá muito diferente. É muito legal, cara. É disso que a gente gosta, cara, de ver coisas diferentes acontecendo. Apesar de que, infelizmente, o meta vai se manter, né? Eu vi um rapaz que jogou de Sorroco Natone, ele foi bem. Ele tava até falando que, pra ele, a lista dele tava ótima e ele não conseguiu passar por 2 partidas em que ele perdeu por misplay próprio. Ele tinha o jogo na mão e errou. Achei bastante interessante. Pô, sou o Rock do Natone no Mundial, deck de 50, tá ligado? Maravilhoso. Eu acho que seria uma muito interessante se ele acabasse aparecendo, sabe, no Top Cut. Seria muito, muito interessante. Mas vocês esperavam que Pikachu voador seria campeão no Mundial? Olha, Pikachu, indiretamente Pikachu. Sendo sincero, sim, pelo tanto que o baralho vinha jogando. Queria não acreditar
acreditar nisso? Queria, mas vou te falar. Eu tava achando que podia ser, tinha grandes chances. E só de ver, por exemplo, a stream e a quantidade absurda de pau que eu imaginei que pudesse acontecer. E eu vou te falar, o Andrei estava o bicho, cara. O Andrei tava jogando muito, muito, muito. E ele pegou 2 partidas muito complicadas. Pegou. É o Andrei, o campeão. O nome dele é Andrei. Ah, tá. Andrei Scuba. Ele pegou 2 partidas muito complicadas e as 2 contra o mesmo deck, as 2 Mirrors. A primeira que ele jogou contra o Ryota, que ele chegou a enfrentar o Ryota, depois ele enfrentou o Daichi. 2 porradas. A partida contra o Ryota foi bem complicada. E as listas não eram totalmente iguais, não. Tava até conversando com alguém e falando, não, a lista é igual. Não é totalmente igual, não. Tem umas poucas diferenças aqui de uma lista do Daichi pro Ryota, né? Dos 2 japoneses que estavam jogando com as listas muito parecidas. Um desses detalhes é o Eve. Tava jogando com o Eve de buscar 3V, né? E o outro tava jogando com um Eve desse de buscar 3V, o V-Search, e tava jogando com outro Eve de evolução, pra você evoluir direto, o Ressonante. Cara, eu achei bastante interessante e vou falar pra você que eu admirei foi a confiança do Andrei na entrevista dele. Sim. Pré-final, e ele vira e fala: a lista do meu adversário tem 6 cartas inúteis pra essa partida. Eu não vi essa entrevista, não. Ele soltou essa, tava até o coach no Twitter uns tempo atrás. 6 cartas inúteis. E até que quando ele ganha, a caster lá foi entrevistar ele que ele falou que o que ia ganhar a partida era o Bibarel, né? Porque ele tinha draw se ele tomasse um Path of the Pick, né? Sim. E aí quando ele termina e ele vai ser entrevistado, ela pergunta: você tem alguma dica pra passar pras pessoas que estão assistindo? Ele fala: usem Bibarel. Só isso. Bibarel é muito forte, cara. Cara, Bibarel ganhou a partida, cara. Ele deu Bibarel e no Bibarel veio o boss. Não, Bibarel é muito forte, na moral. Os caras viajam se não usar Bibarel, principalmente nesse tipo de lista. Sim, não, cara, eu curti demais. A final foi muito legal de assistir. Muito legal de assistir. E foi incrível que você via que ele tava com uma concentração imensa. Ele tava jogando tranquilo. O Daichi, Path the Pick, não vai dar Starbirth no próximo turno. Foi lá, fez a jogadinha dele, contornou o Path the Pick do Daichi e outro Path the Pick em cima. E a vida que segue, cara, eu achei assim impressionante, impressionante. Outra coisa que eu achei muito boa da lista dele foi ele ter jogado com 2-2 desse Duai de Hisui, que é uma coisa que a gente tem visto nas listas recentes de Arceus com Pikachu, é que estavam indo um desse Duai de Hisui V e um V-Star, né? E ele foi com 2 de cada, foi bem focado em consistência, 2-2 Bibarel, nada de seguir aquela linha que a gente via de vez em quando, que era 1-1, então se não tem o básico, você já não faz, se a evolução vai pro prêmio, você já fica difícil, se você precisa descartar, já era. Não, deu pra ver que ele foi assim, bastante concentrado em consistência pra lista dele. Você olha que tem muita coisa com contagem alta pra facilitar, então eu gostei bastante. Fora isso, a jogada, não sei se o GH, você não viu a final, né, GH? Vou ver ainda. Vai ver. Cara, ele faz uma jogada sensacional que ele vai dar, se não me engano, ele ganha o game 1, aí no game 2 o Daichi começa, vem pra ele e tipo, o Pikachu voador, ele dá hit kill no VMAX, um ataque, só se ele tiver com energia básica. Ele não dá hit kill se ele tiver com a dupla. E verdade. Aí, a lista do Daichi tinha, até o caster fala que ele usa uma linha bem diferente de energias, né? Ele usa Dark ali no meio. Não. O Daichi usa Dark, isso, certo. Fui abrir a lista aqui, abri a do Andrei de novo. Ele usa Dark, ele tem os outros bichos ali, tem o Galarian Moltres V. É uma linha de energia bem, bem ruim de você ter, né? E aí ficava complicado, por exemplo, pra ele fazer os outros Pokémon dele com as outras, se ele usasse as energias no Flying Pikachu. Então, o primeiro ataque do Andrei é tipo ataque do Arceus V-Star, né? Ele deu do Arceus V, desculpa, deu Trinity Charge pra colocar 3 elétricas no Pikachu, entendeu? E aí o Arceus do Daichi já não nocauteava aquele Pikachu. Só que o Pikachu dele levava o VMAX do Daichi se ele fizesse. Então, o resto da partida, o Daichi não podia evoluir, porque ele não dava
nocaute e tomava nocaute na volta. Então, assim, foi muito, muito bem bolado, muito bem pensado o jogo da final. Gostei bastante da partida, vale muito a pena assistir. Foi uma aula. Eu vou ter que assistir de novo também, como o GH falou que vai assistir, porque, como eu falei, né, eu fiquei mal no final de semana, e quando você não tá legal, cara, eu assisti, mas nem tudo eu consegui pegar direito, porque, não sei se o Marvin vai me zoar na edição, mas vira e mexe eu tô tossindo aqui, que vai cortar, obviamente, mas, é complicado, sabe? E aí eu tava realmente mal no final de semana, agora tô melhor, mas tava mal. Aí, cara, como é que acompanha direito? Não dá nem pra prestar atenção direito nas jogadas. Mas, assim, a final foi bem disputada ali, e quando o Andrei, ele fechou ali, deixou o cara numa sinuca de bico, que ele só tava, acho que só com o Decidueye batia, eu acho. Acho que só o Decidueye batia no finalzinho, e ele tava, acho que ele tava com 3 cartas 3 Pokémon em campo, acho que ele ainda tinha um Arceus, um Pikachu e o Decidueye, mas só o Decidueye tinha energia pra bater. Ali eu falei, já era, já acabou o jogo. Não, e o Pikachu não podia nem subir para ativo, né? Não podia pra nada. O do Andrei, o Pikachu já era. Sim. E ali na hora que ele botou essa condição, porque o Arceus ficou sem energia porque pagou o recuo, se eu não me engano. Sim. E aí quando ele pagou o recuo e colocou o coisa na frente, eu falei, não tem mais volta. Porque não tinha mais volta realmente. Ele ia atacar só com o Decidueye mesmo e não ia ter como fechar o dano. Até porque ia ter que descartar a carta na frente pra poder... Ia ter que descartar a carta da mão pra poder aumentar o dano. E aí foi o que foi, tendo o Andrei sendo campeão mundial aí, cara da República Tcheca. E, bom, vamos ver quem vai ser o próximo campeão em Yokohama, né? Espero que dessa vez seja um brasileiro. Chama Gabriel... Eu não vai ser, não. É o Gabriel aí, ó. Vai ser o Gabriel Semedo. Pronto. Ih, ó, eu tô Semedo campeão mundial, hein? Vamos ver, hein? Semedo Mundial 2023. Acho que é isso de debate sobre o nosso Mundial. A gente volta depois na outra semana trazendo as notícias pra vocês. A não ser que os meus colegas tenham mais algum comentário, a gente vai pro Rolling. Pode ir, vamos, lança braba. Bom, na semana passada, o Rolling que eu deixei tinha a ver com o Golduck de Estrelas Radiantes, que o ataque dele faz com que tanto você quanto o seu adversário descartem os Pokémon ativos. E eu queria saber o que acontecia com isso, né? Se você pegava prêmio, não pegava prêmio. Então vamos lá. O nome do ataque é Mergulho Entrelaçado e ele diz o seguinte como efeito: descarte o Pokémon ativo de cada jogador e todas as cartas ligadas a ele. Você escolhe o novo Pokémon ativo primeiro. Então, como o efeito na verdade é descartar o Pokémon ativo, o Golduck não vai gerar essa questão de prêmio. Então, nem você pega prêmio, nem o seu adversário pega prêmio. Para a semana que vem, a pergunta que eu deixo tem a ver com o Wormadam. A gente tem 3 Wormadam no formato, todos com o mesmo ataque, que bate de acordo com o número de Pokémon no seu descarte. E aí eu quero saber como que funciona para o cálculo do dano desse ataque quando eu tenho partes de Pokémon V-Union no meu descarte. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o cast dessa semana. Depois deixa aí pra gente nos comentários da nossa publicação, ou Instagram, ou Twitter, qual foi o deck mais da hora que você achou do Mundial. E já manda o seu chute aí pro campeão do Mundial do ano que vem também. Vai que você acerta, né? Pode até jogar na Mega Sena junto. Então é isso, muito obrigado. Até semana que vem. Fui. Obrigado, galera, aí por terem acompanhado esse cast de hoje. Não esquece de comentar na postagem o que você achou do Mundial, se você acompanhou, quais foram as surpresas para você em relação ao Mundial e o que você espera para o próximo Mundial também, né? Comente, interaja com a gente, mande sua mensagem, a gente vai gostar de ler ela aqui no cast. Sou Alan Cruz, vulgo Catoplay, você me encontra nas redes sociais do canal Catoplay. Até a semana que vem. Beijo no coração de todo mundo. É isso aí, pessoal. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim e também o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Eu continuo com aquele projeto de ir postando cada dia um Pokémon da Pokédex lá em @MyPokédexProject. Se quiser dar uma olhada lá no perfil pra curtir a ideia. E isso aí. Voltamos na semana que vem. Até lá.